Querido, abra sua Bíblia comigo, por favor. No livro de 1 Samuel, capítulo de número 16. Samuel, capítulo de número 16. Verso 10 ao verso 13. Tem uma palavra aqui de Deus para a sua vida. Quantos encontraram, digam, eu venci. Quem não encontrou, diga, eu vencerei. Olha, ajuda o irmão a vencer, tem gente que não venceu ainda. Vamos vencer junto, hein? Aqui todo mundo vence junto. 1 Samuel 16, verso 10 ao 13. Diz assim a Bíblia: Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os moços? E disse ainda: Falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Olhe para alguém do seu lado e diga assim: Deus sabe onde você está. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso, de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este é o que eu te avisei. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. O William Pola diz que a arrogância do sucesso é pensar que o que foi feito ontem será suficiente para amanhã. Eu quero pensar com você e refletir naquilo que Deus me trouxe essa semana, que é uma reunião sobre o futuro. E a todo tempo em nossa casa estamos nos reunindo, seja na mesa do café, seja na mesa para o almoço, para o jantar, seja numa reunião que é convocada de forma mais séria e iminente dentro da casa por alguma coisa que aconteceu e que precisa ser consertada, ou no relacionamento do homem para com a mulher, ou para com os seus filhos. Precisamos diariamente ou constantemente fazer reuniões em nossa casa para resolver arestas que estão saindo, para consertar problemas que estão se estabelecendo. É necessário que façamos isso com constância para deixar tudo certinho, organizado, principalmente dentro dos relacionamentos familiares. Isso se faz nas empresas. As grandes multinacionais fazem conferências e gastam fortunas para colocar os seus funcionários e treiná-los para andar segundo a visão da empresa. Desta forma, acontece também com a igreja. Fazemos diariamente quase reuniões, alinhando uma coisa ou outra para o futuro, para que as coisas não saiam do alinhamento que Deus está nos mostrando. Ontem eu tive 2 reuniões antes do culto, estabelecendo justamente isso. Visão do futuro, o que queremos para a juventude, o que vamos fazer para a juventude. Não foi isso, Tiago? Por quê? Porque é necessário sentar para se organizar, para consertar o que está errado e planejar o futuro. É necessário que você faça isso com constância e se organize para que a sua vida familiar seja uma bênção. Somos homens e fomos criados por Deus, até então, antes da queda de Adão, perfeitos. Mas caímos e erramos, e como diz alguém, é muito mais fácil errar do que acertar. A Bíblia vai dizer que o homem, desde a sua meninice, é mau. Então a maldade habita em nós, até que aquele que é perfeito se manifeste para trazer a nós um corpo redimido,
Como Filipenses narra, Tessalonicenses ter um corpo transformado de forma incorruptível, carregamos a iniquidade em nós. Claro que ela está aplacada pelo poder do sangue e a ação do Espírito Santo. Porque não vivemos mais, como diz Romanos capítulo 8, pela carne, mas vivemos pelo Espírito de Deus. Isso é fundamental para termos uma família forte, para termos uma vida forte. Mas o futuro não está na mesa de Jessé. Jessé excluiu o futuro da sua mesa. E a pergunta é: a culpa é de quem? Porque o futuro não está na mesa, a culpa é de quem? Temos que olhar, em primeiro lugar, para dentro da nossa casa. Somos pais, mães, que precisam dar atenção devida aos filhos. Eles são a maior riqueza de Deus para nós. A Bíblia vai dizer que os filhos são herança de Deus. Herança é uma riqueza acumulada que alguém deixou. Deus deixou uma riqueza em nossas mãos. É nossos filhos. Pastor, eu ainda não sou pai. Não se preocupe. Você então é uma riqueza de alguém. Mas um dia Deus te dará uma riqueza. Gabriela está ali, esperando essa riqueza chegar. E pode vir a qualquer momento, né, filha? Pode vir hoje. E que glória seria, né, Tiago? Mas está esperando. Essa riqueza é uma riqueza de Deus. Não devemos esconder ou excluir da mesa o futuro, aquilo que Deus nos deu. Antes de eu iniciar a mensagem, eu vi uma criança aqui com um abafador sentado. E na hora que eu o vi sentado, o Espírito Santo falou no meu coração: é essa mensagem que eu quero que você fale. Porque nós temos que incluir as pessoas. Nós temos que deixar as pessoas participarem da mesa. Ele sentou na mesa do altar de Deus. E é bem recebido. Todos somos filhos de Deus. E a mesa de Deus te cabe. A mesa de Deus é para você. A Bíblia vai dizer que Davi mandou chamar ao filho de Jonatas, Mefibosete, que era aleijado. E a Bíblia vai dizer que ao sentar na mesa, a mesa cobriu o defeito físico dele. Ou seja, na mesa de Deus somos todos iguais. Não tem acepção de pessoa para Deus. Não existe grande ou pequeno. Para Deus, o maior serve o menor, e o menor é maior no seu reino. Olhe para alguém do seu lado e diga assim: não exclua ninguém da sua mesa. Temos que ter cuidado com a mesa que Deus nos entregou. E olha aqui a mentalidade de Jessé. A mentalidade de Jessé é uma mentalidade que rejeita o futuro, que exclui o futuro. A mentalidade de Jessé rejeita o que não está pronto. E temos que ter muito cuidado com isso, porque ninguém nasceu pronto. Eu tenho jovens que se converteram com 3 meses e já lideram. Pastor, o senhor é maluco. Como é que o senhor faz uma coisa dessa? Pega uma pessoa que é inexperiente, não tem ainda, está começando, porque não é a minha capacidade. Eu não analiso conforme eu quero. Quem me direciona é o Espírito Santo, e se ele falar, eu só obedeço. Essa pessoa tem dado fruto. Pessoas têm se convertido por causa dela. O GC dela está crescendo. Sabe por quê? Porque se eu, o pastor Everton, fosse analisar, talvez eu pudesse olhar como INSS, por tempo de serviço. Mas não. O Espírito Santo levanta hoje e usa hoje. Porque Deus não está preocupado com as habilidades e argúcias humanas. Quem capacita é Deus, quem chama é Deus, quem levanta é Deus, quem envia é Deus.
Eu não posso excluir as pessoas porque as pessoas não estão prontas. Eu sempre digo na juventude, e isso é meio que clichê já lá. Eu não estou procurando ninguém pronto, porque Deus capacita no caminho. E olha, Ele capacita, viu? Ele municia. Ele dá dons aos homens. E não sou eu que digo, está escrito. Deus deu dons aos homens. E Ele não está preocupado com o tempo que você tem na igreja. Tem muita gente que tem 30 anos na igreja e não fez metade do que uma pessoa de 3 meses. Porque quem faz é Deus. Quem levanta é Deus. Precisamos olhar para a nossa mesa. E ao olhar para a nossa mesa, não criticar quem não está pronto. Porque quem não está pronto também está sendo chamado para uma grande comissão. Para uma grande obra. Jesus chamou em Mateus 10 e Marcos 10, 70 discípulos. E os enviou. Deu a eles autoridade para expulsar demônio, curar enfermo e levar o ano aceitável do Senhor. E a ordem de Jesus é: não levem alforjes. Aonde você entrar, o que tiver de comer, coma. O que tiver de beber, beba. Se não te receber, bate a poeira dos teus pés e segue. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus não quer que você esteja preparado com os utensílios da terra. Porque Ele te deu utensílios celestiais. O que Jesus estava ensinando para os seus discípulos é: eu vim, e eu não tinha ouro nem prata, e nunca me faltou nada. Pedro chegou para Jesus e falou: Senhor, temos que pagar o imposto. Calma, Pedro, joga o anzol no mar. E Pedro jogou: tu vai achar 2 moedas, pague o meu imposto e o seu imposto. Jesus nunca precisou de jumento, porque quando ele chegou em Jerusalém, ele disse aos seus discípulos: vá à rua e encontrarão um jumento. Diga ao dono dele que o meu Senhor mandou pegar. Ô irmão, você tem um carro 0 quilômetro, acabou de comprar, está novinho em folha. Imagine alguém bater na sua porta e dizer assim: ó, o meu Senhor mandou pegar o seu carro para dar uma voltinha nele. O que isso nos ensina é que Deus não precisa de utensílios humanos, porque Ele vai te dar a capacidade de gerir todo o teu chamado com os dons dEle, com a porta que Ele abre, e a porta que Ele abre ninguém pode fechar. Aleluia! A mentalidade de Jessé: remove da mesa quem é diferente. Não aceita quem é diferente. Tira do rol, tira do caminho. Por quê, pastor? Porque é diferente. Ah, tem uma tatuagem, é diferente. Ah, tem um cabelo roxo, é diferente. Ah, tem um olho azul, outro verde, é diferente. Ah, essa pessoa é estranha, ela é meio diferente. Olha, pastor, eu não gosto muito de fulano, sabe, porque ele é muito esquisito. Eu vim descobrir depois de velho que eu tenho TDAH e autismo. E olha que eu passei a minha infância sofrendo. Na escola eu era ridicularizado como burro, porque eu não entendia muitas vezes. Na escola eu era perseguido, colocavam apelidos, e eu nunca deixei aquilo descer para o meu coração. Eu tive que ouvir às vezes do meu próprio pai que eu não daria certo, que eu seria isso, aquilo. E aquilo descia para o meu coração, me feria, me magoava, mas eu não conseguia expressar o que acontecia. Eu não sabia lidar com aquelas emoções, com aquelas formas. Por quê? Porque eu era diferente. Colocaram o nome de Caicai, depois eu descobri que eu sou grande demais para o tamanho do pé. E aí eu caía com facilidade, William. Aí botaram meu nome de Caicai da Estrela. E assim, você vai sendo atingido, porque você é diferente. Porque você não pensa como os demais. Porque você não age conforme os outros agem. E aí essas situações vão fazendo com que você seja colocado na mesa dos diferentes. E as pessoas não querem te receber, não querem entender como você é. A mentalidade de Jessé é remover da mesa essas pessoas. Mas a de Deus é incluí-las. Porque o diferente carrega muita coisa de Deus. Eu descobri, depois de velho, que o TDAH é uma das pessoas mais criativas. Ele tem criatividade aguçada.
Porque ele pensa fora da caixa. Porque ele não pensa como os demais. Aí eu entendi o motivo de tanta criatividade na minha cabeça. Porque fica inquieto quando eu vou dormir, não consigo dormir, levanto, acordo, subo, aí saio, vou para o quarto, vou para o escritório. Eu falo, misericórdia, não vou dormir hoje não. A mente acelerada. Uma tribulação, eu falo, meu Deus do céu, vou orar para ver se acalma e não acalma. 300 mil pensamentos ao mesmo tempo. E não dou conta, tentando organizar a mente. Irmão, só quem passa por isso sabe como é. Mas tem várias habilidades que esse ser humano carrega. Irmãos, eu tenho uma dificuldade imensa de relacionamento, mas não parece, é ou não é verdade? Às vezes parece. Tem vezes que eu prego e dá vontade de sair correndo e me trancar no quarto e ficar lá sem falar com ninguém. É minha característica, esse sou eu. Às vezes eu tenho dificuldade e o déficit de atenção, às vezes a pessoa passou, às vezes eu nem vi. Falou, eu também nem vi. A minha mente está lá em Marte. Não em Marte não, que Marte é para os pecadores. A minha mente está lá no terceiro céu. No céu de Mesorânio, lá na presença de Deus. Mas irmãos, a gente vai aprendendo, claro que a maturidade, você vai aprendendo a lidar com o seu comportamento e cuidando e tentando controlar a sua mente. Eu atendo jovens de diversos transtornos e TDAH é um dos mais que eu atendo. E também síndrome de burnout e outras coisas, borderline, que está tanto atingindo os nossos jovens hoje. E toda vez que eu olho para eles, eu falo assim, você tem qualidades maravilhosas. Você é um ser humano lindo. Você carrega dentro de você coisas que só você carrega, mais ninguém. Deus só deu para você. Não deixe ninguém menosprezar você. Não deixe ninguém dizer que você não é capaz, que você não pode, porque isso é mentira. Você pode. E você vai conseguir. Por quê? Porque Deus coloca os diferentes na terra para ser específicos na sua obra. Deus conta com você, então não tire da mesa quem é diferente. Também a mentalidade de Jessé é condenar o que é imprevisível, o que é incompreendido. É imprevisível, eu não consigo perceber como o pastor Everton vai agir. Ele é imprevisível. O pai Esdras é mesmo. Eu não consigo compreender. E daí, irmão? Aí você vai excluir, porque a pessoa, você não consegue compreendê-la. Ei, Deus disse que o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas. Quem o conhecera? Só Deus conhece, irmão. Você pode ser o mais normal que você acha dizer ser. É doido ainda. Não tem ninguém são, irmão. Nós somos loucos por Jesus, doidos de pedra. Estamos aqui porque o nosso coração bate forte ao ouvir uma mensagem de fé que é loucura para o mundo, mas para o que ouvem é fé e creem naquilo que está sendo dito. E é esse Deus que inclui as pessoas e trabalha com pessoas imprevisíveis. Jesus era previsível, irmão? Não. Irmão, andar com Jesus era doideira, o cara tinha que ser doido. Jesus fala assim, ó, vocês vão na frente, podem ir na frente, eu vou depois. E os discípulos vão. No lago de Genezaré acontece uma tempestade. Eu nunca vi tempestade em lago, mas o demônio levou uma tempestade porque não queria que os discípulos chegassem com Jesus do outro lado. No meio da tempestade, vem Jesus andando sobre as águas. Ó, imprevisível. Incompreensível? Sim. Quem é ele? És tu mesmo? Não. Será que é? Pedro bateu uma confusão, pastor Bruno. Porque ele é incompreensível. Ninguém consegue entendê-lo. Ninguém consegue colocar um caminho e dizer assim, esse é o caminho de Deus. Os teólogos vão morrer do coração tentando estudar e dizer, é essa a forma que Deus trabalha. Ô cara pálida, Ele é Deus.
Ele é o juiz e governador de tudo. Ele faz como Ele quer. Quem somos nós para definir padrões para Deus? Ao mesmo tempo que Deus faz água jorrar de uma rocha, Ele faz o pé do monte dar pão. Esse Deus faz a rocha andar seguindo Israel, e a água vai sendo gerada para que Israel seja alimentada. Ele é incompreensível. Ele está além da nossa caixinha. Ele é imprevisível. Não temos como fazer uma previsão de que Deus fará assim. Olha a loucura dessa igreja, irmão. A gente estava há 4 anos num templozinho pequeno. No meio de uma pandemia, fomos malucos de comprar um terreno. Mais louco ainda de construir. Quem trouxe o recurso? Deus. Socorro de longe, de perto. Criança ajudando, adolescente, jovem, adulto. E está aqui o resultado. Isso é incompreensível. Isso é Deus. Porque é assim que Ele faz. Ele não precisa que nós possamos entender. Ele só precisa que nós acreditamos que Ele pode fazer. É isso que Ele quer. Porque a mente de Jessé tem excesso de praticidade. É prática demais. E acha que as coisas vão funcionar tudo na sua praticidade. E não é assim. Deus não é prático. O reino de Deus nunca foi prático. O reino de Deus está longe de ser prático. Está longe de uma praticidade. Também a mente de Jessé é uma mente presa a formalidades. Religiosa. Só trabalha de forma padronada. Com um padrão. Tem que ser assim. É por isso que a mente de Jessé não entende Jesus. É um louco. É um endemoniado. É o filho de Maria e de José. Quem é ele? Quem ele acha que é? Quem é você para destituir o sábado? Quem é você para curar no sábado? Quem é você para curar um leproso? Não entende. Porque ela é cheia de formalidade, ela é religiosa. É uma mente religiosa. Eu conheci um pastor em Salvador. Conheço. Cara de Deus, pensa num cara de Deus, prega nesse Brasil inteiro, muito conhecido. Não vou dizer o nome dele. Ele me contou que certa vez ele estava evangelizando uma pessoa e essa pessoa usava drogas, usava maconha. E não conseguia se desvencilhar desse vício. E ele falou assim, pastor Everton, eu falei com ele assim, ó, ele é um músico espetacular, um baterista. Eu falei com ele, você vai tocar todos os domingos na igreja. Irmão, um maconheiro tocando na bateria da igreja. Aí eu olhei para ele e falei assim, com minha mente religiosa, eu falei assim, rapaz, você é maluco? Você é doido, você está botando um maconheiro para tocar bateria? Irmão, passou 1 ano esse cara tocando bateria, fumando maconha. É para a gente fazer aqui? Não. Ele é o pastor da igreja dele. Quem manda lá abaixo de Deus é ele. Deus inspirou ele nisso. Terminando um ano, no final do ano, no culto da virada, o cara caiu chorando e falou em línguas estranhas. Bruno, ele disse que quando ouviu o cara falando em língua estranha, deu um nó na cabeça dele. Ele falou, Jesus, até tocar bateria já estava demais. Mas falar em línguas... E na hora que ele levantou e falou assim, pastor, nunca mais eu toco uma maconha na minha boca. Porque eu senti um fogo queimar em mim e falei coisas que eram incompreensíveis à minha mente. Mas eu entendi tanta coisa do que eu falava. E numa das coisas que eu falava em línguas, eu entendi Deus falando comigo, eu te amo, filho. Ele interpretou as línguas que ele falou, pastor Danilo. Eu te amo, meu filho, e te escolhi no ventre da tua mãe. Tire a maconha da sua boca, porque eu estou
estou te tocando hoje e estou tornando a sua boca santa. E nenhum vício, nenhuma erva vai dominar, porque eu te faço rei e te dou domínio e governo hoje. Neste dia, você não toca mais. Ele levantou, nunca mais tocou. Está um santo homem de Deus, casou, tem filhos e serve na igreja. Hoje é pastor da igreja. Porque Deus não trabalha conforme nós trabalhamos. Nós temos uma mente religiosa, e uma mente religiosa afasta Jesus do culto. Uma mente religiosa afasta Jesus do pecador. Queremos nos centrar dentro do nossa bolha e deixar o mundo lá. Não. Jesus falou que não podemos pegar a luz e colocar debaixo da mesa. Temos que colocar no alpendre da casa. O que Jesus está dizendo é: avance, vão para as trevas, porque a luz dissipa toda a treva. O que nós carregamos é o Espírito Santo, a luz de Deus, e podemos levar a mensagem do Evangelho para transformar as vidas das pessoas lá fora, e incluir elas na mesa de Deus, trazer elas para a mesa de Deus. Agora a mentalidade de Samuel é totalmente diferente. A mentalidade de Samuel é inquieta e inconformada com o mundo pecador. Ela pensa o tempo todo como ganhar almas, como trazer vidas, como repensar o reino, como reorganizar sua vida espiritual, como trazer para perto aqueles que estão longe, como ganhar aqueles que estão se perdendo, indo para o inferno todos os dias. Ela é inquieta, ela não aceita que todo dia a gente esteja morrendo, indo para o inferno. Mente inquieta em Deus, trabalha para o reino de Deus, trabalha para construir nas pessoas a vocação do Senhor. A mente de Samuel é uma mente que experimenta todas as possibilidades. Possibilidades essas que possam tocar o coração das pessoas. Não fica julgando. É porque o pastor prega assim. O outro pastor prega assado, eu não gosto assim. É que fulano toca guitarra, faz um jeito que eu não gosto. É que fulano canta e dá uns nó na voz. Para que isso? A gente está todo o tempo medindo. A gente está todo o tempo, em vez no culto de receber de Deus, estamos medindo o culto. A gente está sendo, como eu preguei outro dia, termômetro. Estamos medindo a temperatura, se está bom, se está ruim. Irmãos, você tem que vir para o culto e olhar para Cristo. Alcançar o trono. Tocar na hoste de Deus, na orla de Deus. Tocar na presença dEle, ser inundado pela presença dEle. Você não tem que vir para o culto e ficar olhando para A, para B, com o zoião rodando, não. Você tem que olhar para o autor e consumador da tua fé, Jesus Cristo, o justo. Ele que é o teu salvador, teu libertador, teu redentor. É Jesus de Nazaré. Aleluia. A mentalidade de Samuel faz as perguntas certas. Cadê Davi? Está faltando alguém na mesa. Você tem que aprender a fazer a pergunta certa. Eu estou no caminho certo? Até agora o que eu fiz foi certo? Até agora eu tenho vivido uma vida religiosa ou uma vida espiritual? Até agora, por que a minha família adoeceu? Por que eu não estou indo bem espiritualmente? Por que em vez de crescer eu estou voltando, estou regredindo? Faça as perguntas certas, porque o Espírito Santo vai te responder. Ele vai dizer os motivos pelo qual as coisas deram tão errado. Talvez foram suas escolhas religiosas. Talvez foi a construção que você fez de um Cristo que nem existe. De um Deus que está longe. E olha, eu estava pregando ontem para a juventude e eu disse, para o mundo, ele se chama Deus. Para nós, que somos filhos, ele se chama Pai. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai. Jesus é o único caminho que te revela o Pai. Você pode procurar vários caminhos, você não vai encontrar, você só vai encontrar Deus. Mas Pai, só Jesus te apresenta. Você precisa quebrar as religiosidades que você carrega e viver a essência da espiritualidade que Deus quer te entregar no Espírito Santo.
Você acha que se Jesus não tivesse uma mente inquieta, ele estaria abraçando um leproso? Sentando na mesa com pecadores? Jesus foi acusado de beberrão e comilão. Amigo de publicanos e pecadores, pastor Bruno. Jesus foi condenado pelos religiosos e foi sentenciado a uma morte de cruz, porque ninguém compreendia os seus feitos e ações. Por quê? Porque a maioria que seguiam Jesus eram religiosos, que queriam pará-lo. O teu Deus não é religioso. O teu Deus é um ser espiritual. E Jesus revelou isso em João capítulo 4, quando diz: importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai. Não é Deus. Eu adoro a um Pai. E em espírito e verdade. É impossível você adorar a Deus na carne, na religião. Só se adora a Ele reconhecendo-o como Pai, tocando nele e entendendo a sua paternidade, porque a mentalidade de Samuel não discerne os tempos, não discerne nada, não consegue compreender nada. Precisamos ser pais melhores, mães melhores, discernindo o coração do nosso filho, entendendo as questões que estão de interrogação no coração deles. Precisamos entender a juventude da igreja e não condená-la. Precisamos entender os adolescentes da igreja e não condená-los. Precisamos entender as crianças da igreja e não condená-las. Esta é a casa deles, eles fazem daqui o que quiser, porque o pai deles o chamou. Precisamos ter essas compreensões, precisamos entender que uma mente como a de Samuel não ouve mais Deus, não consegue mais ouvir a Deus. Então Deus tem que falar. A mente de Jessé não consegue mais ouvir a Deus, então temos que falar com Samuel. A mente de Samuel ouve Deus. Desculpa. A mente de Samuel ouve a Deus. Então você tem que aprender a ter a mente de Samuel e ouvir Deus. Pastor, mas esse irmão está pecando direto, está falhando direto. Sim, irmão, e vamos jogar ele fora? Vamos entregar ele a Satanás? Jesus morreu por isso. Aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Temos que amar, temos que abraçar. Pastor, mas caiu. Pastor, mas está aprontando. Ô irmão, seu filho apronta, faz um monte de coisa, vai deixar de ser seu filho? Vai deixar de ser seu filho, irmão? Não. Meu filho faz um monte de coisa errada, vou quebrar ele. Aí me lembrei de Cláudio Duarte. Cláudio Duarte disse que o sonho dele era ter um filho, para descontar tudo que ele recebeu do pai. Quando chegou a vez dele, criou a lei: não pode bater no filho. Agora que chegou a minha vez. Ô irmão, eu não estou falando sobre bater, agressão, não é isso. A agressão não resolve não, viu? Não adianta bater. Você tem que chamar para a mesa. Você tem que gastar tempo conversando, orientando, direcionando, mostrando o futuro dele, acreditando nele. Eu sei que você errou, mas eu sei que você é melhor que isso. Eu sei que você pode avançar, eu sei que você pode melhorar, eu sei que você pode evoluir. Todo ser humano pode evoluir, todo ser humano pode deixar de fazer uma coisa errada e começar a fazer algo certo. Então não podemos tirar da mesa, temos que colocar nela, ouvir a Deus. Deus falou com Samuel: Samuel, eu tenho alguém para a mesa que não está, coloque ele na mesa. Olhe para alguém do seu lado e diga assim: traga hoje para a mesa quem não está. A mente de Samuel vê o que não é óbvio. Tem coisas que é óbvia, é clara. Mas a mente de Moisés vê o que não é óbvio. Ela consegue compreender o porquê o filho está agindo daquela forma. E ela investiga. E ela entende o propósito pelo qual o menino está agindo. Talvez ele está muito rebelde porque ele não está bem na escola, porque alguém está ofendendo ele, machucando ele, a alma dele está ferida. Cabe a você investigar, ir na escola, procurar. O meu filho não era assim, está muito nervoso, está batendo, ele aprendeu com alguém. Em casa não tem isso, investigue. Veja o que não é óbvio na sua casa. Procure sondar o que está fora da caixa.
para tentar achar o caminho. Lá em casa nós não passamos a mão nos nossos filhos. Está errado, está errado. Está certo, está certo. Nós procuramos corrigir. E esse é o caminho que nós temos que levar. Um caminho de corrigir e procurar entender o que não é óbvio. A mente de Samuel também acredita em pessoas diferentes. Eu tenho um filho que é diferente. Ele tem certas dificuldades. E nós o amamos como ele é. Mas às vezes as pessoas não compreendem. Julga ele. Irmãos, isso para um pai dói. É dia dos pais. Eu vou abrir meu coração. Isso para um pai dói. Quando você vê que o seu filho na escola está sendo escanteado. Quando você vê que às vezes o seu filho está sendo colocado de lado. Qualquer pai se machuca com isso. Mas aí nós temos que chegar para ele e falar: pai, não se preocupa não. Porque Jesus tem você na mesa dele. E se as pessoas não estão te recebendo, elas estão perdendo. Porque você tem um coração lindo. Você é uma pessoa maravilhosa. Mas você pode aprender com isso, a tentar melhorar nessas suas limitações. E procurar avançar. Irmão, precisamos pastorear o coração da nossa família. O homem pastoreia o coração da sua casa. Deus me deu essa mensagem hoje e mexeu muito comigo. Eu ia pregar sobre uma outra coisa, era a mensagem que eu preguei ontem para os jovens, que seria hoje de manhã. Mas quando eu cheguei e vi esse menino aqui, sentado no altar, Deus falou no meu coração: claro, eu preciso ensinar a minha igreja sobre mesa. Sobre o futuro na mesa. Você precisa incluir, você precisa acreditar no que é diferente, você precisa colocar diferentes gerações na sua mesa, você precisa respeitar os processos de Deus, você precisa aceitar o que Deus está fazendo. Aceite o que Deus está fazendo, irmão. Não resista à vontade de Deus. Maria olhou para Jesus e não compreendeu Jesus. E tentou pará-lo. Onde você estava? Estávamos te procurando. E Jesus disse para ela: mulher. E a mulher ali é respeito. Ele disse: mulher, o que tenho eu contigo? Não sabes que tenho que cuidar das coisas do meu pai? E a Bíblia diz que ela guardou aquilo no coração. Ela não entendeu, mas guardou no coração. Tem ações do seu filho que você não vai entender. Tem ações de alguns amigos seus, ou até do seu pastor, que você não vai entender. Mas Deus está trabalhando. Então só descanse o seu coração, guarde no seu coração, porque o Deus que começou a obra, Ele aperfeiçoará a obra que Ele começou. Ainda que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que escape das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Olhe para alguém do seu lado e diga para ele assim: tem uma mentalidade de Samuel. Precisamos experimentar o novo planejar de Deus em nossa vida. 16:10, Jessé levou Samuel e 7 dos seus filhos. Já estou encerrando, pode vir o louvor. E não escolheu nenhum destes. Supere seus preconceitos, perca o medo de gente, irmão. Eu perdi o medo de gente. Superei minhas dificuldades, minhas limitações. Tem dia certo que eu quero ficar sozinho, só eu e Deus. Jesus também teve isso. A Bíblia diz que Jesus várias vezes, depois de pregar, de fazer um grande milagre, subia um monte sozinho, se apartava. Não é isso, Danilo? Fugia da multidão. Por quê? Porque é bom estar só também. É bom pensar um pouco no que foi construído, no que foi falado, no que foi feito. Então, precisamos, como Samuel, conversar com cada filho. Jessé nunca conversou, mas Samuel chegou e conversou. Está no verso 10. Ele conversou com um filho por um. Muita gente condena Samuel por isso. E diz que Samuel estava lançando sorte, querendo ver. Mas na verdade Samuel estava experimentando. Experimentar faz parte do processo. Nem tudo vai dar certo. Tem coisas que vão dar errada. Se Thomas Edison tivesse parado, nas, sei lá, 5.000 vezes que ele tentou fazer, a lâmpada
nós não teríamos uma iluminação hoje. Precisamos continuar experimentando até dar certo. Precisamos continuar entendendo que Deus está nesse processo conosco. Então ele tentou ungir cada um, até que encontrou. Ei, talvez você esteja assim, só tentando. Deixa eu liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Você vai encontrar. Batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis, porque quem bate se abre, quem busca acha. Deus vai fazer um extraordinário na sua vida, porque você não está desistindo, porque você está persistindo, e Deus vai abrir uma grande porta sobre a sua história, e muitos olharão para você e dirão: quem diria, hein? Claro, foi Deus que fez essa grande obra. Você pode aplaudir a Jesus? Ele é digno de todo louvor. Se a porta está fechada, ela só não pode ser aberta pelos antigos caminhos. Tente algo novo. Tente algo criativo. Deus te deu sabedoria e inteligência, uma mente criativa. Você tem a mente de Cristo. Sabe, irmãos, pastor Bruno está ali, ele me lembra de vez em quando que ele chegou na igreja e tinha acontecido o suicídio do menino na universidade. Não foi isso, Gatão? Que tinha dado um tiro na sua boca. Eu cheguei lá em casa destruído e chorei a noite inteira. Fui para a igreja bem cedo, fiquei orando. Bruno chegou, eu estava chorando lá. E pensando em Deus, o que eu posso fazer para ajudar os jovens nas universidades? Sabe, irmão, a minha mente estava tentando pensar fora da caixa, e nós criamos um movimento estudantil conquistense para tentar ajudar esses jovens. Eu me lembro que a maioria das criatividades que surgem em mim são de dores da alma de alguém. Eu pastoreava o Ministério da Família, que hoje está com o pastor Bruno, e muitos casais procuravam-nos e falávamos sobre a dificuldade no processo do relacionamento. Pensando nisso, eu criei e botei o William para guiar. Ô Senhor, arrependimento. Ô Deus, tu lembra, William? O William guiou a caminhada Love. Eu não aguentei. No meio do caminho eu já estava botando os bofos para fora. Teve gente que voltou de carro, eu também. Mas aí Deus colocou no meu coração que, como uma caminhada daquela é uma vida dois. Às vezes você não vai suportar a caminhada, mas você não precisa desistir dela, é só pegar uma carona. Ai, Senhor. Jesus encontrando os fariseus disseram assim: Senhor, Moisés deu carta de divórcio, Mateus capítulo 19. Foi Moisés quem deu. Aí Jesus olhou para os fariseus e falou assim: Moisés fez isso por causa da dureza do vosso coração. Vocês são maus. Vocês têm um coração obstinado ao pecado. Vocês não aceitam perdoar. Vocês não aceitam se submeter o coração de vocês a Deus. Então vocês preferem divorciar do que mudar o seu coração, o seu interior, e se tornar um cristão de verdade, e tornar a vida do outro mais fácil. É essa a mensagem de Jesus. Mas nós precisamos dos caminhos velhos. Nós gostamos dos caminhos fáceis. Eu não suporto, eu mudo. Nós não podemos fazer isso. O Evangelho não nos foi trago para isso. O Evangelho é um novo caminho, um vivo e novo caminho. O Evangelho muda-me por dentro e não por fora. Ele muda aqui dentro, e quando ele muda aqui dentro, ele transforma, e as pessoas veem o que está fora, mas é porque foi mudado aqui dentro. Eu vejo diferente, eu ouço diferente, eu ando diferente. Por quê? Porque eu estou vivendo a vida de Deus. É por isso que Paulo disse: morrer é Cristo, viver é ganho. Fica de pé, por favor.
O futuro tem marcas no coração, queridos. Não considere a sua aparência, a sua altura. Não considere as coisas que estão externas. O seu coração e o coração das pessoas darão sinais. Podemos ouvir isso, o grito do coração. Como pastor, eu ouço o grito de corações direto. Clamor da alma. Grito de me ajuda. Socorro. Meu Deus, por favor, se levante em meu favor, Senhor. Gritos da alma, como de Davi, atrás das malhadas, rejeitado pela família. Mas Deus está abrindo uma mesa diante dos teus olhos nessa manhã e dizendo para você: não tire da mesa aquilo que eu estou colocando. Não retire do teu caminho aquilo que eu estou colocando. Vai te tornar mais forte, vai te tornar mais sábio, vai te tornar mais criativo, vai te tornar mais abundante em Deus. Ei, receba essa palavra direta do coração de Deus para a sua vida. Você pode sentir o coração do seu filho. Você pode sentir o coração da sua esposa, varão. Você pode sentir o coração do seu varão, varoa de Deus. Você pode sentir o coração dos seus pais, jovem, adolescente. Você pode sentir o coração do seu amigo, do seu funcionário, do empresário que trabalha contigo, do seu colega na faculdade. Às vezes você pode não compreender a fala, compreender a ação, mas você pode compreender o ato do coração.